Então, na continuidade do nosso curso completo de PHP, estamos estudando o módulo de CSS. Vamos agora, então, começarmos o estudo dos estilos. E o primeiro estilo que nós vamos trabalhar é com a fonte. Então, aqui nós temos o seguinte. Na fonte, vamos ver, então, as propriedades que compõem, no caso, o estilo fonte, né? Então, nós temos o color, que vai definir a cor da fonte. O font family, que vai definir o tipo de fonte. O font size, o tamanho da fonte. O font estilo, o estilo da fonte. O font variante, as fontes maiúsculas de menor tamanho. Os font height, o weight, escurecimento da fonte. E de novo eu peço perdão pelo inglês. E o font somente é a maneira abreviada para todas as propriedades. Então, teoricamente, é isso. Mas eu, como não gosto de trabalhar com teoria, eu gosto de trabalhar com a prática, então vamos à prática. Vamos trabalhar agora o font color, que trata a respeito da cor da fonte. Então, para isso, nós vamos criar aqui o nosso novo documento. Vamos salvar como? Aqui na nossa pasta, curso PHP CSS. Aqui sim, eu vou colocar o nome assim, ó, CSS01, para a gente saber que se trata do curso de CSS. E eu esqueci de novo de salvar como HTML. Ponto HTML, agora sim vai funcionar. Então, eu já coloquei aqui esse estilo. Para começar, como é o primeiro, né, eu vou colocar aqui o estilo, o type. Vou colocar como sendo text barra CSS. Fechamos aqui, vamos trabalhar somente com esses dois parâmetros. Aqui vamos colocar o comentário. Fechar o comentário. Aqui que nós iremos trabalhar os nossos estilos. Então, nós vamos trabalhar agora então, com o estilo font color, né? Então, para nós trabalharmos com a cor, você sabe que o color vai simplesmente servir para dar uma cor ao nosso estilo. Essa propriedade color, ela vai servir praticamente para todas as tags do HTML. Quase todas as tags elas vão aceitar essa propriedade color. Só que nem todas as cores, né, são admitidas no padrão. Então, para que a gente possa utilizar essas cores, existem três tipos de cores especificamente. Existe o tipo de cor do código hexadecimal, e nós vamos já fazer um. Existe o estilo de cor do formato RGB, do código RGB, também nós vamos trabalhar. E também você pode trabalhar diretamente com o nome da cor. Tá? Então, para você atribuir essa propriedade color, você pode tirar do formato hexadecimal. Para você trabalhar com o formato hexadecimal, você vai trabalhar com a cerquilha. E aí você vai colocar, né, as letras FFFFFF, são 6 valores, sendo que o primeiro valor, no caso aqui é tudo junto, eu separei só para explicar. O primeiro valor, então esses dois primeiros valores, eles correspondem à cor, no caso aqui o R, no caso que seria o red, o vermelho. O segundo valor vai ser a intensidade, no caso da cor do G, que é o green, né, que é o verde. E o último, que é o B, é o blue. São as três cores primárias. Então, você vai colocar a intensidade de cada um. Então, para você trabalhar, basta você trabalhar nesse formato. Aqui é um formato hexadecimal. Aqui você poderia colocar F2, F3, F5. Tá? Então, você pode tanto trabalhar assim, como você pode colocar apenas 3 valores. Se você trabalhar com 3 valores assim, você está trabalhando no formato abreviado. Né? É bom que você trabalhe assim, com 6 valores. Sempre não esqueça, coloca a cerquilha, coloca os valores em hexadecimal. Olha, aqui eu tenho uma tabela, bem aqui eu peguei na internet, aqui ó, uma tabela de cores, ó, o vermelho. Se você quer o vermelho puro, então você coloca FF000, tá? Aqui você tem o vermelho puro. Se você precisar do verde puro, 00, FF00, né? Do azul puro, do preto, do branco. As outras cores, elas são todas derivadas disso aqui, ó, tá? Então, você pode, veja que você tem aqui, ó, tem aqui um padrão de cores. Tá? Então, aqui, na verdade, são códigos. Você pode ir testando os códigos para verificar as cores. Vamos trabalhar, então,
primeiramente com esse código hexadecimal. Vamos fazer aqui um exemplo para ficar melhor para nós, né, entendermos isso aí. Então, eu vou trabalhar aqui com o seletor H1 de novo. Então, eu vou colocar H1. Lembra da nossa sintaxe? Você vai colocar o seletor, aí você vai colocar entre chaves. Agora, você vai colocar a propriedade que você quer, no caso, é a propriedade color. O dois pontos. E aí, o valor da cor. Vou colocar, então, aqui, cerquilha 66FF00. É lógico que eu já sei que cor é essa aqui, né? Por isso que eu estou fazendo. Ponto e vírgula. Olha, quando você coloca ponto e vírgula no final, significa que você está acabando essa propriedade aqui. Você, então, poderia incrementar outros formatos aqui para o H1. No caso, como eu só estou utilizando um formato apenas, eu poderia não colocar esse ponto e vírgula. Ele é opcional, mas é bom que você coloque, tá bom? Bom que você coloque. Aqui falta fechar o estilo, né, que a gente não fechou, senão vai dar erro. E falta fechar também o read, senão vai dar erro também. Aqui no body, faltou a gente abrir o body. E aqui eu vou colocar a minha tag H1. Estou testando o formato color, fonte color. Fecho aqui o H1 e vou salvar e vou executar. Está aqui, ó. Veja como ficou a cor, né? Então, nós temos esse formato aqui, esse verde aqui. Se eu alterasse qualquer uma das propriedades aqui, você não precisa decorar isso, não. Observa que já alterou aqui também, certo? Vamos colocar aqui, aqui F. Ixi, ficou bem fraquinho. Então, aí nós estamos trabalhando então com os formatos. Então, aqui, ó, sempre, ó, quanto o F, o 0 no caso aqui, ó, quanto maior for a cor, aqui eu tinha uma figura, não sei aonde que eu vi, uma figura que tinha um gráfico, né, que mostrava o crescimento das cores. Então, quanto mais próximo do F, no caso, maior a letra se aproxima. Ó. Aqui no caso quanto mais distante, fica branco, é como se ficasse neutro. Então, F branco, 0 preto, e assim sucessivamente. Então, aqui, você na internet tem muito lugar, principalmente para pessoas que trabalham com Photoshop, tem muito lugar que mostra esse formato hexadecimal. Se você quer fazer uma cor, tem programas que simulam essas cores. Isso aí é de menos, basta que você entender isso. Então, tá aí, ó. Para o formato H1, nós utilizamos a cor RGB, no caso, hexadecimal, o código hexadecimal. Eu vou criar aqui de novo mais um formato, agora com H2. Isso é para a gente testar, né? Eu vou criar o color. E vou colocar agora um outro formato, o formato RGB. Formato RGB é de preferência que você o utilize. Tá? O RGB, então vamos lá. O RGB, a composição dele é diferente. Você vai trabalhar com ele da seguinte forma. Você trabalharia aqui de 0 a 255 é o primeiro valor. De 0 a 255 é o segundo valor. E de 0 a 255 é o terceiro valor. Que isso aqui, na verdade, corresponde também àquele código. Lógico que aqui eu estou generalizando. Aqui vai dar erro se eu tentar fazer isso. Aqui também, ó, nesse formato de tabela, ó, nós temos aqui o código do RGB, que tem exatamente as cores. Ó, essa é a quantidade de cores que você vai conseguir. Ó. O RGB, o primeiro vai ser o R, o green e o B. Né? Então, tá aqui. Ó. Aqui você vai colocar a intensidade da cor que você quer. Vamos colocar aqui, ó, 255, o primeiro valor. Aqui eu vou colocar um outro número. Vou colocar o 0. E aqui também eu vou colocar o 0. Vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa cor. Aqui falta eu colocar
o H2 e o H2. Aqui executando, olha só, ficou vermelho, né? Então ficou vermelho. Vamos colocar então aqui, ó, se eu colocasse aqui 3, lógico que ficou vermelho, né? Por que ficou vermelho? Porque se o formato é RGB, os dois são zeros e aqui é 255 que é o último valor, vai ficar vermelho. Se eu colocasse aqui 15, vamos ver o que, que vai dar aqui. Ainda ficou vermelho, não teve muita mudança não. Naturalmente que eu estou chutando, né? Ó, observa que aqui já mudou, ó. Eu coloquei 200 aqui, aqui mudou, tá? Então, também você pode consultar na internet esse formato de cores, né? A composição de cores, qual é a cor que vai ficar. Então, veja que aqui, olha só, o HTML puro ele já não nos dá essa facilidade de trabalharmos com esses objetos. Então, você trabalha o colo com a hexadecimal, você trabalha colo com o formato RGB e também você trabalha o colo. Opa! Você trabalha o colo também, a terceira forma, e eu vou colocar o H3 para isso, você pode trabalhar com o próprio nome da cor. Vou colocar aqui o green. Se você sabe o nome da cor, naturalmente em inglês, você pode colocar o nome da cor. 3 e aqui 3. Vamos executar. E ó, tá aí, ó. Tá? Então, pegando aqui, ó, aqui tem um nome das cores, veja só, aqui, ó. Então, nesse site aqui, nesse lugar que eu achei, aqui tem, vou pegar aqui uma cor qualquer, esse aqui, ó, violete. Posso colocar aqui, e eu espero que dê certo. Deu certo, né? Então, tá aí. Nossa, esse nome aqui. Vamos ver isso aqui, o último teste. Não copiei. Copiei. E colei. Executando. Então tá aí. Então, trabalha com a fonte color do jeito que você quer. Então, aqui foi, no caso, o primeiro formato, o fonte color. Vimos isso aqui, fonte color. Agora vamos trabalhar com fonte family, que trabalha o tipo de fonte. Vamos salvar aqui o nosso arquivo de novo. Vamos colocar CS2 aqui, .html. Então vamos lá, trabalhando ainda com o H, que o H é mais fácil de a gente visualizar, né? Então eu vou colocar aqui o H1, entre chaves. Trabalhemos agora com o fonte family, 2 pontos, aí você pode colocar o nome que você quiser, os nomes de fontes que você conhece, que tem no caso, não é que você conhece, os nomes de fonte que existe, ó. No caso aqui o Verdana. Aqui no border eu vou colocar então o H1, teste de fonte family. E vamos executar. Ó, fonte family, teste fonte family, Verdana. Se eu colocasse aqui Arial, a fonte ficou diferente. Então eu colei aqui 3 formatos, ó. Coloquei o fonte family Arial, o outro eu coloquei Roma, Helvética, Sans Serif e Verdana. Vamos executar esse código e vamos ver como é que fica. Ó, tá aí, ó. Observa que todos estão preto. Ó, agora uma coisa interessante é que você pode, né, combinar os formatos. Nós já estudamos o formato color. Então, se você quisesse colocar aqui o estilo, na verdade, o estilo color aqui, ó, basta você colocar o estilo. Ó, depois do ponto e vírgula, podia ser antes ou podia ser depois. Aí você poderia colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar aqui uma cor do formato RGB. Colocar essa aqui, ó, 00 CC
FF. E termino com ponto e vírgula. Aqui, eu posso colocar o colon, vamos colocar head no caso. Aqui, colocar colon, 2 pontos, RGB, 2, 4, 5, 0, 200. Vamos ver o que é que vai dar aí. Executando. Ó, observa que não deu muito certo não, né? O primeiro não ficou a cor que eu queria porque eu dei um espaço aqui, ó. Vou executar agora. Agora sim, ó, tá? Porque na verdade eu tinha dado um espaço e não tinha dado certo. Essa aqui é porque também eu botei reg, né? Na verdade aqui a digitação é que está o problema, né? Ó, então tá aí, ó. Veja que eu modifiquei o estilo da fonte, o tipo de fonte e modifiquei a cor. Então aqui nós já estudamos o color e o font style. Agora vamos ver o font size. Antes de passar para a font size, eu esqueci de explicar aqui uma coisa. Observa que nesse segundo aqui, eu coloquei 1, 2, 3. 3 nomes de fonte. Como é então que o compilador vai saber qual nome ele vai utilizar? Aqui são 3 nomes de fonte diferentes. Então o que ele faz? Ele vai verificar o font family e vai tentar, o nome que vai prevalecer vai ser o primeiro nome de fonte que ele conseguir identificar. Então porque às vezes o navegador ele não tem a fonte que você definiu. Então aqui você coloca 3 estilos de fonte, 3 tipos de fonte. Então a primeira fonte que ele encontrar, então ele vai identificar é a que vai prevalecer. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui, ó, de uma fonte chamada Comic Sans MS. Com certeza você já viu essa fonte em algum lugar. Vou executar, vou salvar primeiro e vou executar. Mas observa o seguinte, quando você for executar fontes, né, no caso com nomes compostos, por exemplo, aqui ó, Comic Sans MS, então você tem que colocá-lo entre aspas duplas. Se porventura você estiver utilizando um comando que já está dentro de aspa dupla, então você coloca aspas simples. Você pode definir várias fontes, desde que você as divida por vírgula, tá? Então vamos ver então agora o estilo, tamanho da fonte, o font size. Para isso nós vamos salvar aqui como. Aqui nós vamos colocar 3 HTML. Aqui nós vamos tirar isso. Eu vou tirar só essa parte aqui. Eu vou tirar tudo. Essa parte de baixo fica. Colocar de novo, né? H1. E agora nós vamos trabalhar com font size. Vou explicar o font size. Naturalmente que você já entendeu que o font size vai dizer o tamanho da fonte. O que você tem que entender aqui é que você pode utilizar esse estilo com as unidades de ponto. No caso aí você colocaria o PT. Você poderia também trabalhar com a unidade de polegada. E aí você ia colocar o IN. Isso aqui vai representar a polegada. Você também poderia trabalhar com centímetro, que ia ficar o SM. E ainda você pode trabalhar com o pixel, que aí você trabalha com PX. Assim como você também pode trabalhar com os estilos que já são determinados. Então vamos ver aqui os vários tipos possíveis. Então olha só, ponto, se você quer trabalhar com a medida de ponto, então você vai usar PT. Polegada, IN. Centímetro, CM. E pixel, PX. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou colocar font size. Dois pontos, 18. Ó, aqui eu vou utilizar o pixel, ó, PX. Vou utilizar aqui a mesma, a gente ver se tem alguma diferença.
H2, H3. Aqui eu vou colocar 18 centímetros. E aqui eu vou colocar 18 ponto. Vamos salvar e vamos executar. Vamos ver se vai dar alguma diferença. Com certeza, né? Então veja a grande diferença. Ó. O primeiro, ele está trabalhando com 18 pixels. Olha só o tamanho que ficou. O segundo, ele está trabalhando com 18 centímetros. Olha o tamanhozinho que ficou. Eita. Pronto. E o terceiro, ele está trabalhando com pontos. Né? Olha o tamanho que ficou. Certo? Então veja que as unidades elas são diferentes. Eu ainda vou trabalhar mais. E observa que ela é, no caso, proporcional. Né? Eu vou fazer assim para ficar melhor de se comparar. Vou deixar todos com o estilo 3. Tirar isso aqui. Ó, vamos colocar aqui. Ó, o H3, primeiramente com 18 pontos. Se eu salvar aqui. 18 pontos. O que vale é o H3, hein? Coloca aqui. 18 pontos. Para você entender a diferença. Você visualizar a diferença. Tá aí, ó. 18 pontos. Não salvou, né? Ok. Agora, 18 px. 18 pixels. A princípio, a gente pensa que não teve... Deixa eu ver. Agora, 18 centímetros. Eu coloquei centímetro em cima, mas não coloquei embaixo, mas não coloquei em cima. Então, por isso que não teve diferença nenhuma. 18 centímetros. Olha só. Diferença grande. Tá? Então, você observa que, modificando, vamos colocar 18 polegadas. Modificando, esse que ficou grande mesmo, né? Então, veja que aí você tem uma noção de tamanho de fonte. Então, font size, você pode juntar font size, font family e font color, que a gente já estudou. Mas também você pode ter, além disso, você pode ter alguns padrões. Eu vou colocar aqui quais são eles, da seguinte forma. Ó. Você pode ter o XX, colocar um por um. O padrão, esse aqui, o small. Você ainda tem esse padrão aqui, o small. Ó, muito pequeno. Veja que a gente está trabalhando em cima de um... no caso aqui eu vou tirar isso aqui, porque eu estou trabalhando com tamanho. XX small. Está trabalhando em cima apenas... Né, não estamos colocando um tamanho exato assim. É proporcional ao que já tem. Porque o tamanho padrão do cabeçalho H3 é de um jeito. Né, então já pega proporcional. Aqui eu também pode colocar o X small e vai decorando aí o jeito que ele é. Ó, já está maior. Posso colocar somente o small. Veja que vai aumentando. Ó, já está maior. Aí posso colocar ainda o médium. Esses são os valores. No finalzinho eu vou colocar tudinho para você ver. Ó, já está maior. Posso colocar ainda o large. Já está crescendo. Posso colocar o X large. O XX larga. Já cresceu, né? E também posso colocar, ó, quer dizer, tem muitas unidades que eu posso colocar. O smaller, small, esse aqui. Vou pronunciar não porque eu não sei, tá? Então tá aí os formatos de fonte.
Aí, se você quer colocar o font size, font estilo, é só o font estilo e o font color, é só você ir trabalhando. Então, você viu aí os vários tamanhos de fonte que a gente pode ter. Dê uma pesquisada na internet, pega esses valores padrões e vai trabalhando aí. Vamos ver então agora o font style. Agora nós vamos trabalhar com o estilo da fonte. Então, o font style, lógico que vai dar o estilo da fonte. Isso aí a gente já deduziu, né? Vamos colocar aqui o H1, aqui o H2. Aqui eu vou colocar o font style, né? Aqui eu posso ter, ó, o font style italic. Posso ter o font estilo normal. E aqui eu vou ter o estilo de fonte oblique. Opa, o que eu fiz aqui? Apertei no botão errado aqui, eu não sei o que eu fiz. Deixa eu abrir aqui que eu não sei o que eu fiz não. Sem querer apertei no botão errado. Aqui, né? É o 3, é isso? Tem um oblíquo, não? Aqui é o H1. Sim, eu estou aplicando esses formatos aqui no H, mas você pode aplicar esses estilos de fonte, não é só no H não. Eu estou colocando no H porque é mais fácil. Isso aqui tem um critério meramente didático, certo? Executando. Observa aqui, né? O último não pegou formato. Não pegou muito o estilo, não. O estilo oblique é similar ao estilo itálico. Então você coloca itálico, normal e oblíquo. Por que não pegou? É porque aqui está todo mundo no H1. Então pode ter pego, né? H2 e aqui é o H3. Agora sim, executando. Ó, agora sim, ó, tá? Veja que o oblique é parecido com o estilo do itálico. Então esse foi o form style. O próximo é o form variante. Vamos ver então agora o form variante. Esse estilo fonte variante, ele vai colocar fontes maiúsculas de menor tamanho. Eu acredito que aqui a gente não vai conseguir visualizar a diferença, mas eu vou tentar mostrar. Coloquei já aqui, ó, fonte variante, small caps e normal, né? São os dois tipos que tem, o small caps e o normal. Aqui é o normal e aqui fonte de menor tamanho. Executando isso aqui, tá aí, ó. A letra fica de menor tamanho. Não sei se deu muito para você perceber, mas é isso aí. O fonte, aí eu não sei pronunciar essa palavra aqui não, mas é isso aqui, fonte weight. Vamos tentar assim. Então, esse formato aqui, ele vai nos dar a intensidade do negrito na fonte. A escuridão, na verdade, vai definir a largura dos caracteres, no caso, ou, com outras palavras, vai colocar os negritos com total liberdade. Quer dizer, você vai definir. Você sabe que o negrito, aqui, ó, esse negrito aqui, a largura da fonte está maior do que esse, por isso que a fonte vai ficando negrito. Esse fonte weight vai fazer isso, exatamente isso. Para nós podermos visualizar melhor essa propriedade fonte weight, nós vamos criar aqui uma classe. Eu ainda não ensinei como se cria uma classe, mas eu aproveito aqui para ensinar como é que se faz. Então, para você criar uma classe dentro do CSS, você vai colocar, assim que você faz, você vai colocar a tag HTML, o nome que você quer, e aqui você vai colocar o atributo, normal, como a gente estava fazendo. Ou seja, eu vou criar aqui uma classe para o parágrafo. Então, eu vou colocar o P. Ó. Por que P? Porque no HTML, a gente sabe que o atributo P refere-se ao parágrafo. P. Aqui eu vou colocar o nome que eu quero. Então, eu vou colocar o primeiro como sendo normal. Porque eu vou utilizar aqui os vários formatos
desse weight. Então, P normal. Aí aqui eu coloco dentro. Aqui a minha propriedade. Ó, a propriedade fonte, ponto weight. O nomezinho difícil, hein? Aqui eu vou colocar o quê? Aqui tá errado, né? Fonte, só é um F. Vou colocar aqui fonte, vou colocar do tipo normal. Eu estou mostrando aqui os tipos que ele pode ter. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula não. Aqui não é parênteses também. Que é sempre a gente é acostumado a fazer funções, né? Aí coloca nome, tal. Então aqui eu vou colocar, ó. Aí aqui eu criei. Esse aqui é um parágrafo com o nome dele, a classe normal. É uma classe chamada de normal. Aí eu posso utilizar isso aqui em qualquer lugar do meu programa. Então, do HTML. Então, eu venho aqui. Se eu quisesse colocar um parágrafo no HTML, eu fazia assim. Colocar a palavra normal. Fechava. E pronto. Era assim que eu ia conseguir. Mas, como eu quero utilizar essa classe, ou seja, esse formato aqui que eu criei, que eu quero utilizar esse formato, então eu coloco, depois do P, eu vou colocar a palavra class. Por quê? Porque eu vou usar classe. Vou colocar igual o nome da classe. No caso, o nome da classe é normal. E pronto. Vou executar, vou salvar e vou executar. Então, normal, certo? Muito bem. Agora, eu vou criar uma outra classe. Isso aqui é para a gente comparar os valores. E vou chamar essa outra classe de bold. No caso, seria de negrito, né? De negrito. Aqui, ao invés de colocar normal, eu já vou colocar bold. Que é o outro tipo de weight, né? O outro valor que ele pode assumir. Aqui eu já coloco negrito, que é o nome lá. E aqui eu coloco bold. Vamos executar. Olha, então tá aí, ó. Já tenho normal e já tenho bold. Além desses, eu também ainda tenho... às vezes esse formato vai depender muito também do estilo da fonte que você está utilizando. Aqui eu também ainda tenho um outro. Que é eu colocar aqui. Negrito caso porque aqui é bolder. Tá? Só para... Porque no português não tem um correspondente, seria mais negrito. Class, negrito é R. Veja que eu posso colocar qualquer valor. E ele vai, ó, executando. Alguns a gente nem consegue, ó. Não sei se deu para perceber, mas era para ter ficado mais negrito ainda. Aqui no caso, vamos continuar colocando. Vou colocar agora o... Aqui tem um outro estilo que é chamado de lighter. Se não for a pronúncia essa, me perdoe. Lá. Aqui T-H-E. Isso. E aqui fica... E aqui eu vou colocar mais um. Aqui eu coloco essa palavra bem aqui, que eu nem sei falar direito. Ainda bem que eu não estou ensinando aula de inglês, né? Porque se eu tivesse, coitado de mim. Pronto. Ó, tá aí. E aí você também pode, né, colocar o por número. Né? Você pode colocar também, você pode colocar por número, que vale de 100, de 100, 200, 300... O liked vai de 100, 200 a 300. Como eu disse para vocês, essa intensidade aí, embora não esteja aparecendo normalmente, você não esteja visualizando, mas vai do tamanho da fonte, do tipo de fonte. Então, tudo isso conta e aí você começa a perceber a diferença. Aqui você também poderia utilizar com números, né? Por exemplo, a fonte normal equivale ao tamanho de 400.
né? E o bold equivale ao tamanho de 700. Então, você tem o número 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 900. São os valores que essa propriedade pode assumir. Ó, você também poderia colocar isso aqui como sendo um número. Ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui 100 para você ver. Como eu coloquei aqui, eu vou colocar um número aqui, 100. Vamos ver pelos números. Executando. 100. Agora eu vou colocar aqui 500. Não fez diferença nenhuma, né? Agora eu vou colocar 400. Também não fez, né? Agora eu vou colocar 700. Agora vai fazer, ó. Certo? Então tá aí, ó. Observa que aqui você pode ver que a intensidade é muito maior, ó. 700. Agora eu vou colocar 900. Vai até 900. Então tá aí. Então esse foi a propriedade meu Deus do céu. Weiget, tá? Aqui foi bom porque nós aprendemos como criar classe. Você pode criar classe e utilizar em vários lugares aquela classe. Agora nós vamos partir para o último, que é a propriedade fonte. Aqui nós vamos aprender a colocar várias propriedades de fontes numa única declaração. É isso que nós vamos fazer agora. Então vamos fazer. Salvar como? Porque esse... escrevi salve errado de novo. Então é o seguinte, agora nós vamos utilizar somente a propriedade fonte. Propriedade fonte, antes de eu explicar o que é a propriedade fonte, eu vou mostrar aqui para você o seguinte. Essa fonte, você pode trabalhar com ela e ela tem os seguintes argumentos. Ó. Você vai trabalhar com... Ela tem o estilo. Você que não é acostumado a trabalhar com programação, sempre quando a gente vai fazer a sintaxe de alguma coisa, a gente geralmente coloca essa coisa entre parênteses. A gente coloca aquilo que a gente quer e vai colocando os valores entre colchete, aliás. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou agora colocando todos os estilos de fonte em um único lugar, que é justamente usando o fonte. Você pode utilizar aqueles que a gente está fazendo individualmente, ou você ainda poderia utilizar tudo de uma vez, que é o que a gente vai fazer agora. E eu estou simplesmente aqui, vou mostrar a sintaxe. Aqui nós estamos reunindo todos. Tá? Aqui você vai ter o caption. Aqui o ícone. É enorme esse. Aqui eu tenho o menu. Lógico que você não vai usar assim. O message box. O small caption. Aqui o status bar. Aqui é a sintaxe completa dessa propriedade fonte. E o in-height. Então deixa eu explicar para você aqui o que eu estou fazendo aqui. Então disso aqui tudinho, a única coisa que é obrigatório você colocar é o size, esse aqui é obrigatório, e a family. Todos essa primeira parte aqui, elas não são obrigatórias, elas são, como é que se diz? São facultativas, você coloca se você quiser. Quando você não coloca esses valores aqui, ele vai assumir o default, o valor padrão. Os valores, ó, estilo, variante, weight e size, você pode colocar ele em qualquer ordem. Não é obrigatório que você coloque a ordem que ele está aqui. Você pode colocar em qualquer ordem. E ele vai saber identificar qual é. E o in-height aqui, na verdade, tem a ver com herança, né? Ele é usado, no caso, para herdar uma fonte usada pelo elemento pai. Aqui você já teria que ter um conhecimento de objetos, de programação orientada a objetos, justamente para herança. Isso aqui não vai nos interessar no nosso curso agora, não. Aqui foi só para mostrar para vocês
a sintaxe do fonte. Vamos usar então um exemplo com o fonte. Vou criar aqui um parágrafo, um P, e vou já definir o meu padrão. Agora, observa que agora eu não estou usando nem o fonte weight, nem o fonte variante, nada. Eu vou estar usando o fonte, e dentro desse comando fonte, eu vou utilizar todos esses outros aqui, tá? Então, aqui eu vou colocar o fonte, italic. Olha, quando eu estou usando italic, ele vai entender que é o quê? Lógico que ele vai entender que eu estou falando do estilo, né? Estilo da fonte, aquilo que a gente já viu. Então, eu estou dizendo que a minha fonte vai ter um estilo itálico. Quando eu coloco small, opa, apertei aqui no botão errado, apertei em F1. Small caps. Ora, se eu estou trabalhando com small caps, qual desses aqui eu estou utilizando? Se eu colocar small caps, a gente já viu. Ora, small caps, lógico, eu estou dizendo o fonte variante, que vai trabalhar com os fontes maiúsculos de menor tamanho, tá? Então, aqui eu estou dizendo que ela vai ter itálico como o estilo, e como fonte variante, ela vai ser small caps. É isso que eu estou falando. Vai ter o tamanho, o tipo bold. Bold, eu trabalho com o quê? Estou trabalhando com o font weight. Aqui eu estou dizendo que é bold, aquilo que a gente estudou por último. 12 pixels. 12 pixels, eu estou trabalhando com o quê? Com que estilo? Estou trabalhando com o size, né? O font size. Então, aqui, ó, o italic, o estilo, o small cap, o variante, o bold, o weight, e aqui o size. Agora eu vou dizer assim, ó, Comic Sans MS. Como é nome composto, tem que colocar entre aspas. Comic Sans, eu estou trabalhando com o quê? Lógico que é o font family, né? A família da fonte. Então, é o font family. Como também eu poderia colocar uma outra fonte, sans serif. E aqui eu encerro esse comando. Então, veja que aqui eu já trabalhei a minha fonte toda, né? Eu não preciso estar colocando assim. Poderia fazer assim também, ó. Tem problema nenhum, não. Eu poderia dizer que esse parágrafo, ele teria um font family, igual a esses dois aqui, tá? Ponto e vírgula. Ele teria um font size 12 pixels. Dizer que ele tem um font style. Um font style igual. Igual não, 2 pontos. Italic. Desculpa, às vezes eu confundia, porque a gente programa em várias linguagens e às vezes a gente vai confundindo a sintaxe. Aqui. Aí eu poderia também dizer que o fonte variante, é lógico que eu não estou fazendo na ordem que está lá, né? Fonte variante vai receber o quê? O small caps. E ainda poderia dizer que o fonte, o weight, 2 pontos, igual a bold. Então, veja que isso aqui é a mesma coisa, tá? Eu posso dizer aqui, ó, aqui eu já coloco tudo de uma vez só. E aqui eu vou determinando um por um. Aqui é eu que escolho. Você pode fazer assim, como você pode fazer assim. O resultado vai ser o mesmo. Muito bem, então. Aqui você poderia criar uma classe, logicamente. E aqui você vai colocar, então, um parágrafo. Estou testando a propriedade fonte. Vamos salvar e vamos ver o resultado. Ó, tá aí, ó. Estou testando a propriedade fonte, certo? Você deve ter percebido que aqui está faltando uma propriedade, né? Desses aqui, ó. Não tem aqui, que é justamente a cor. A cor já é bem mais... Aí a cor você vai ter que colocar, né? Color. Vamos colocar red, por exemplo.
Quando eu executo, então tá aí, head. Vou tirar aqui, vamos tirar aqui o itálico. Executo. E ó, ficou a propriedade normal. Se eu tirar aqui o small cap, vamos ver o que acontece. Olha como ficou. Olha a diferença que o small cap faz, né? Então veja a grande diferença. Aqui a gente, na hora que a gente estava estudando o small cap, a gente não conseguiu visualizar essa diferença. Mas olha que aqui a gente ficou bem nítida essa diferença do small cap. Aumenta e diminui o tamanho do formato do maiúsculo. Tá? Então tá aí para você. Então, pessoal, aqui nós encerramos a nossa primeira parte com o CSS, que é o estudo da fonte. Nós já encerramos, fizemos um por um, os vários estilos. É lógico que como a gente vai trabalhar sempre com fonte, nós vamos estar sempre nos reportando a isso. Mas eu acredito que você já conheceu todos esses estilos. Vamos então passar agora para uma outra parte, no outro vídeo, nós vamos trabalhar com outra propriedade, que é a propriedade parágrafo, o text. Espero você na próxima aula.